Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Hoje nós vamos considerar o mistério da agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. É um mistério muito profundo, pelo qual nós costumamos passar muito rapidamente quando nós meditamos no Rosário. Mas ali está contida toda a realidade do coração sacerdotal de Jesus Cristo. Diz-nos o autor da Epístola aos Hebreus que Cristo orou com forte clamor e lágrimas àquele que poderia salvá-lo da morte e foi atendido, graças à sua obediência. Ele foi atendido porque ressuscitou. Mas, quando nós vamos para a história que o Evangelho nos relata, o Senhor havia, há poucos minutos, instituído o sacramento da Eucaristia. Ele reúne os discípulos no cenáculo, lava-lhes os pés e depois começa a abrir-lhes o coração. O Evangelho de São João nos mostra tudo isso com uma riqueza de detalhes e de teologia que são imensas. Jesus diz, por exemplo, desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco. E aqui a palavra desejei ardentemente, desiderio, desideravi, segundo aparece na Vulgata de São Jerônimo, é um desejo irreprimível. Essa frase nos é transmitida por São Lucas. Mas, no capítulo 12 do Evangelho de São João, logo antes da Santa Ceia, ele diz que o seu coração está aflito, porque é chegada a sua hora. E ele diz, o que direi? Pai, não foi para essa hora que eu vim, mas não, foi para isso que eu vim. Foi para essa hora. Então, Pai, glorifica o teu Filho. E aí o Evangelho nos diz que um trovão bradou no céu e a voz do Pai se fez ouvir, dizendo, eu te glorifiquei e te glorificarei de novo. Essa glória é a glória da cruz. Ao instituir a Eucaristia, Jesus mesmo disse, tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Ele fala do seu corpo, da sua humanidade que será entregue. E depois, ao instituir a consagração do sangue, ele diz, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Portanto, ele veio para morrer, ele nasceu para morrer. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados. E o que ele faz? Terminada a Santa Ceia, eles cantam o Halel, e deve ser maravilhoso escutar esses salmos cantados pela cadência humana da voz de Jesus. E vão para o Horto das Oliveiras.
aonde Jesus costumava orar. Sim, porque ele orava. Uma vez que ele é o Deus encarnado, a sua humanidade santíssima tem para com a sua própria divindade e para com o Pai deveres de religião. Então ele ora. O Evangelho de São Lucas nos mostra que a sua oração era contínua, que ele dedicava noites inteiras a orar, que ele era um homem de oração. Se ele, que é o Deus encarnado, era um homem de oração, e o autor da carta aos Hebreus nos diz que ele vive para interceder por nós, à destra de Deus Pai, quanto mais nós não devemos orar, quanto mais nós não precisamos realmente desse alimento sobrenatural chamado oração, que é o que vivifica a nossa alma, que é o que nos traz a substância da fé. Mas o texto nos diz que ele começou a suar sangue. Ele havia dividido os apóstolos em 2 grupos, o grupo maior um pouco mais adiante, depois Pedro, Tiago e João, e por fim ele, o Senhor. A distância de um tiro de pedra. Orou naquele horto, onde as azeitonas eram colhidas para serem depois amassadas e se tornarem azeite. Ele está ali para ser massacrado pelos nossos pecados. E por isso ele sua sangue. Alguns autores contemporâneos dizem que quando alguém fica extremamente deprimido, estressado, de um modo assim absurdo, é comum que aconteça o suor de sangue. Mas isso se dá raras vezes, se dá em estresses assim, desses terríveis. Assim como, por exemplo, uma pessoa que tem erupções na pele, psorias e coisas do tipo, quando fica nervosa, de repente começa a manifestar feridas no corpo. Do mesmo modo, Salvador, ele sua. E por que Jesus sua? Porque aquele sangue se mistura com as lágrimas dele. Por que um anjo do céu vem consolá-lo? Vem ampará-lo. O peso de tudo aquilo estava bem ressignificado nos apóstolos que não conseguiam vigiar com ele. Aquele sono não era apenas um sono humano. O sono dos apóstolos era um sono de tipo sobrenatural. Eles percebiam o peso do momento. Eles notavam a densidade do que estava acontecendo ali, naquele horto. E Jesus chora. E Jesus sangra. E ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice, se isto é possível, mas não se faça a minha vontade, e sim a tua. Afasta de mim esse cálice. Santa Catarina de Sena, numa interpretação original, dizia que esta oração de Cristo foi a oração de quem diz: afasta de mim esse cálice de amargura para que eu beba um outro, para que eu possa sofrer mais. Essa não é a interpretação mais corrente entre os padres da Igreja.
Todos afirmam que naquele momento Cristo estava provando o horror da morte. Se lhe figuraram todos os sofrimentos pelos quais ele deveria passar. Ele, com a sua consciência clara, viu por antecipação tudo aquilo que ele deveria sofrer nas horas seguintes, nas horas da sua paixão. E a natureza humana repugna a morte. A vida repugna a morte. Imaginem ele que é a ressurreição e a vida. Como ele mesmo diz de si mesmo, tanto no capítulo 11 como no capítulo 6 de São João. Aquele que come a minha carne e bebe meu sangue não morrerá. No capítulo 11 ele diz claramente: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A vida repugna a morte. E, portanto, enquanto homem, Jesus padece o sofrimento da paixão. Padece em sua alma, em sua psique, em seu coração. Por amor de nós. Para nos salvar. E nós? Quanto nós nos esforçamos por Ele? Será que nós já chegamos a suar sangue de amor por Ele, por vê-lo tantas vezes ferido, maltratado, pisoteado, desconsiderado? Será que nós sofremos com o Senhor? Muitas vezes nós queremos apenas prazeres, né? Conforto, uma vida gostosa, regalada. Nós reclamamos dos sofrimentos que a vida traz consigo. Por quê? Porque nós não entendemos o mistério do sofrimento do Senhor. Ele suou sangue por causa dos seus sofrimentos. Mas ele também suou sangue, ele também sofreu psicologicamente de dor pelos nossos pecados. Em Israel havia uma cerimônia que era a cerimônia do bode expiatório. Deus havia ordenado que um bode fosse apresentado ao sacerdote no dia do perdão. Então o sacerdote estendia as mãos sobre esse bode, transferindo para o bode todos os pecados de Israel. E toda a multidão também estendia as mãos e confessava os pecados cometidos por Israel, cometidos por eles mesmos, como que colocando-os sobre aquele bode. Um bode era sacrificado. Um cordeiro era sacrificado, na verdade. E esse bode era solto no deserto. Solto. Era entregue. Vejam que coisa maravilhosa. Na Santa Ceia, Jesus institui o sacerdócio, dando aos seus discípulos o sacerdócio que ele tem por propriedade, a fim de que participassem dele, e aqueles homens se tinham tornado os primeiros apóstolos, os primeiros sacerdotes do Novo Testamento. Instituindo a Eucaristia, ele oferece por antecipação o sacrifício do cordeiro. Exatamente como se fazia em Israel. O cordeiro é sacrificado. E depois? Depois os pecados são confessados sobre a cabeça do bode expiatório.
E esse bode é entregue. É entregue ao deserto. É entregue ao seu rumo, ao seu destino. É isso que vai acontecer com ele. Ele será entregue na mão dos seus inimigos, daqueles que o odeiam, daqueles que querem destruí-lo. E naquele instante, Jesus sente o peso dos nossos pecados. Sabe, quando alguém te conta, por exemplo, uma história horrorosa de uma traição, de um aborto, de um assassinato, isso te deixa dolorido por dentro, se você for uma pessoa que tem um mínimo de empatia. Você escuta a história dessas dores, desses sofrimentos e se compadece com isso. Aquilo te faz sofrer. Imagine os pecados do mundo inteiro sendo colocados sobre a santíssima humanidade de Jesus. Não há nada que repugne mais o pecado que a santidade. Se você pensa, por exemplo, no momento em que você se confessou, que a sua alma está em amizade com Deus, que ela foi purificada por Deus, alguém te convida para um pecado. Você repugna aquilo, você diz, Deus me livre, eu acabei de me confessar. Agora, imagine a humanidade santíssima de Nosso Senhor, o quanto repugna o pecado. O pecado é inimizade com Deus, o pecado é ofensa a Deus, o pecado é uma injúria contra Deus. O pecado é quando o homem se erige em guerra contra o seu Criador. O pecado é quando nós colocamos a nossa vontade acima da vontade de Deus. É um ato de soberba, de arrogância, é um ato de extrema altivez, em que nós chamamos um Deus para a guerra. É isso que nós fazemos quando nós pecamos. Agora imagine o Deus encarnado sentindo em sua alma a realidade de todos os nossos pecados e apresentando ao Pai a contrição, a dor pelos pecados de todos os homens. A gente não se arrepende direito. O nosso arrependimento é muito fajuto. A gente diz que se arrepende, mas a gente não sofre por isso, não há nenhuma dor, nenhum constrangimento interior que seja realmente forte. Não há horror ao pecado. As vezes em que nós choramos de arrependimento devem ter sido muito poucas na nossa vida. Nós queremos nos sentir bem. E quantas vezes as pessoas vão se confessar apenas para terem um alívio psicológico? Outros, pior do que isso, vão à confissão como quem quer simplesmente pagar um pedágio para comungar. Mas já sabendo e até planejando fazer a mesma coisa nos dias seguintes. Porque o nosso arrependimento é raquítico, é fraco. Nós precisamos chorar os nossos pecados. Nós precisamos sentir essa dor de amor, característica da contrição. Bater em nosso peito, olhar para Jesus padecente e dizer, Senhor, por que eu fui fazer isso contigo? Por quê? Eu quero tantas glórias, tantos prazeres. Por que eu quero tantos bens? Por que eu fui fazer isso contigo? E Jesus também chora. Jesus também geme. Jesus também sofre. Porque ele sabe que vai morrer por uns ingratos que somos nós.
Porque a verdade mesmo é que nós fazemos muitas vezes o que diz o autor da carta aos Hebreus. Nós pisoteamos o sangue de Jesus Cristo. Nós somos batizados, nós somos catequizados, nós recebemos a Santíssima Eucaristia, nós temos a oportunidade de nos confessar muitas vezes, mas nós reiteramos os mesmos pecados de uma maneira impune. E muitas vezes nos alegramos dos nossos pecados, nos satisfazemos dos nossos pecados, olhamos para os nossos pecados como se eles não fossem nada, como se fossem apenas erros de ortografia, falhas quaisquer. O nosso coração é ingrato para com a cruz do Senhor. Nós não o servimos de verdade. Jesus olhou para todos nós naquele momento e viu a nossa ingratidão, a ingratidão dos cristãos de todos os tempos. Queriam trocar uma missa dominical por um dia no clube. Queriam deixar de fazer um pouco de oração para falar com alguém no telefone. Queriam deixar de se importar com ele para ficar mendigando o amor das criaturas. Ele viu a nossa ingratidão e ele chorou por causa dela, porque ele viu que ele morreu por nos amar e que nós o amaríamos só da boca para fora, mas no fundo nós nos amamos a nós mesmos acima de todas as coisas, e nós amamos muitas pessoas mais do que Jesus. Será que você realmente está disponível para mergulhar no sofrimento do Salvador? Nas suas dores? E refazer a sua vida? Dizendo: Senhor, eu não vou ser mais ingrato. Eu não vou mais ser alguém que desconsidera o teu sofrimento, aquilo que o Senhor fez por mim. Eu não quero pisotear no teu sangue. Eu quero me confessar com verdadeira contrição. Eu quero priorizar a minha vida de oração. Eu quero colocar-te em primeiro lugar. Será que nós vamos ter a coragem de dizer para o mundo: adeus? De hoje em diante eu tenho somente um Senhor, que foi aquele que morreu por mim. Não quero mais saber das ilusões desse mundo, eu quero a Deus. Que as lágrimas de Nossa Senhora nos ajudem. Nos ajudem a entrar num caminho de conversão verdadeira. Que nós possamos examinar a nossa consciência para ver se realmente o pecado significa o que ele é para nós. Para ver se realmente nós valorizamos a cruz. Para ver realmente um modo de corrigir as nossas ingratidões. Ela, que sofreu junto com o seu Filho por amor de nós, intercederá por nós para que nós recomecemos uma vida nova e possamos ser verdadeiramente servos de Jesus Cristo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos, inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim, e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti e permaneça para sempre. Amém.